Então, vamos falar um pouco desse momento que a gente está vivendo, um momento de isolamento social, todo mundo em casa, e isso realmente está trazendo uma experiência incrível para todos nós, mas a gente acredita, pelo que está se colocando aí, o governo, tudo, vamos para a rua, vamos realmente agora voltar aos poucos, com todo cuidado, com novos hábitos, né? A gente tem que se habituar agora a usar máscara, tem que usar o álcool gel, tem que manter as distâncias, os namorados que nos perdoem, e a vida continua. Quer dizer, de uma forma talvez diferente. Esse aqui eu coloco esse protocolo de abertura que realmente vai fazer com que esse retorno não precise ser eliminado. Quer dizer, se todos nós andarmos de máscara, mantemos a distância, tomarmos cuidado e principalmente fazer testes para ver se realmente está ou não está, eu tenho certeza que a gente vai conseguir manter essa saída do isolamento a contento, sem que novas infecções aconteçam. O que esse fato do Covid-19 provocou, né? Evidente que a gente tem que considerar que muitas vidas se foram, né? Hoje já estamos com mais de 50 mil óbitos. A porcentagem desses óbitos, até que o Brasil não está mal posicionado, porque a gente está realmente com menos que 5% da quantidade em relação à quantidade de infeccionados. É um número meio difícil de se calcular, porque é difícil você saber quantos foram realmente infeccionados, porque tem muita gente que nem percebeu que foi infeccionado. Então, por isso que o teste é uma coisa importante. Mas aconteceu, agora é aguardar que surja uma vacina. A gente acredita que vai, pelo menos até o fim do ano, no ano que vem, e aí nós vamos ter mais uma doença que deixará de ser tão perigosa como tem sido o Covid-19. Tem esse problema nos hospitais, então a gente tem que respeitar. O motivo do isolamento foi o fato de que os hospitais têm uma capacidade limitada, então não se pode deixar que muitas pessoas se infeccionem ao mesmo tempo. Então tem as curvas lá. O Brasil acho que já está realmente agora numa fase seguinte. O isolamento social foi uma coisa que a gente nunca viveu, né? O Brasil teve inúmeras crises, né? Devido aos seus governos, seus presidentes que saem, que brigam, que levam impeachment, mas uma crise como essa, em que tudo fechou, em que ninguém podia sair na rua, realmente foi uma coisa inédita e mexeu muito com a parte econômica também. Mas, sem dúvida, que a parte saúde é muito mais importante. Então, as pessoas compreenderam isso, mas o isolamento, a um momento, deve terminar. Talvez mês que vem, mas nas escolas, talvez só em setembro. Enfim, é uma questão agora de a gente rezar, torcer para que as coisas se resolvam. Foi um processo mundial, então a gente não pode dizer que isso acontece no Brasil, que o Brasil que é sempre um país que não dá certo, porque foi uma coisa mundial. E aqui a gente pode ver que, pelo percentual de óbitos em relação aos infeccionados, até que o Brasil se saiu bem. O Brasil está com menos que 5% de óbitos em relação ao número de infeccionados. Mas é um número que não é tão exato assim. O que isso tudo provocou? Realmente, muitos empregos foram perdidos, principalmente entre essa classe mais individual, quer dizer, pessoas que não têm carteira assinada, que vivem de serviços autônomos. Essas foram as principais prejudicadas, porque essa não tem nem como ser despedida. Ela depende do seu dia a dia, depende do seu trabalho. E, infelizmente, realmente a renda dessas pessoas, de um dia para o outro, deixou de existir. Aí o governo deu uma mão, tal,
mas sem dúvida que o impacto está sendo bastante forte. Empresas também, muitas quebraram, muitas faliram. Dizem que é certo que algumas já estavam quase para fechar as portas e essa pandemia foi, vamos dizer assim, um empurrãozinho final. De qualquer forma, a economia como um todo ela vai demorar para voltar à situação que nós estávamos antes de tudo isso. E ficamos mais pobres. O Brasil, de uma forma geral, encolheu no mínimo 5%, algumas pessoas falam em quase 10%, e vamos ter que recuperar isso nos próximos anos. Não tem jeito, aconteceu, e agora é trabalhar para recuperar tudo o que aconteceu, toda a economia. Essa questão de dívidas, esse é um ponto que está acontecendo com muitas pessoas. Você ter dívida é uma situação incrível. Meu pai, por exemplo, era uma pessoa muito alegre, muito expansiva, tal, mas num determinado momento da vida, eu vi ele totalmente transtornado. Ele, sabe, não falava com ninguém, estava assim. E aí eu perguntei, pai, o que aconteceu? Por que você está assim, tal? E ele falou simplesmente assim, eu não consegui pagar um título e ele foi para o cartório. Então, você ter dívidas, e eu acho que também esse momento que nós vivemos vai ensinar muitas pessoas a economizar um pouco mais, né? O brasileiro, ele não tem essa vivência de economizar. Não importa se ele ganha muito ou pouco. Eu acho que, independente de quanto a pessoa ganha, ela sempre deve manter uma reserva, deve economizar, e principalmente não gastar dinheiro à toa, né? A gente tem vê tanto as pessoas gastarem assim em coisas que são supérfluas, que não têm a mínima necessidade, e às vezes só servem para a pessoa falar assim, olha, eu comprei, né? Tem aquela historinha que eu gosto de contar da moça que comprou uma bolsa na Louis Vuitton, pagou R$ 5.000, e a outra que comprou por R$ 90, e puseram as duas bolsas na mesa, perguntaram qual é a legítima, qual é a falsa, e ninguém acertou. Então, eu acho que esse já é um comportamento que a gente pode mudar. Quer dizer, vamos gastar menos. Assim como esse problema do governo. O governo está subvencionando, está dando um auxílio às pessoas, mas isso, sem dúvida, vai provocar também consequências. Bom, o que mudou? Então, agora, nessa vida que a gente leva, o que realmente mudou, né? Eu já passei aí por várias etapas. Eu trabalho com tecnologia. Eu sou formado em administração de empresas, mas assim que eu me formei, em 1968, eu recebi de um menino na rua um folheto de um curso de programação. Eu fui fazer o curso, quando eu entrei na sala de aula e vi como é que funciona o programa do computador, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero trabalhar. E, a partir daí, a tecnologia sempre passou a ser parte da minha vida. E aí foi que eu fundei. Primeiro, eu trabalhei em algumas multinacionais, mas a última que eu trabalhei foi na Siemens, que tinha uma subsidiária chamada ISC, e essa empresa ela encerrou as atividades em 1974. Por uma ordem da Alemanha, a Siemens saiu da área de computadores. E aí fiquei desempregado, uma situação difícil, mas não tive outra alternativa senão montar um negócio. E aí montei a SIGA, que virou um bureau de serviços, né? Nós desenvolvemos sistemas, agora se chama ERP, e depois virou MicroSiga, depois virou TOTUS, enfim, foi uma caminhada intensa, forte, mas nada de extraordinário. Apenas uma coisa, 3 coisas: trabalho, trabalho e trabalho. Bom, e o que esse fato do Covid-19 provocou entre as pessoas? Exatamente a maior influência, eu acho que teve, independente desse problema da saúde, foi que todo mundo começou a usar a tecnologia, né? Começando pelo home office, e o home office basicamente usa sistemas como esse que nós estamos usando aqui, né?
se comunicando com pessoas, participando de reuniões, conversando com clientes. Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu, a gente está vendo que funciona. Então, esse é um ponto positivo, quer dizer, as pessoas, aquelas que não trabalham com tecnologia, estão aprendendo tecnologia. E para quem desenvolve tecnologia, é mais importante as pessoas saberem usar o que ela desenvolveu do que ela conhecer muita coisa. Porque o cliente, o que usa é um cliente. E se ele não usar corretamente, ele vai dizer que a tecnologia é que não funciona, e o programa que está errado, mas, na verdade, foi um mau uso. Hoje, a juventude, evidentemente, com o smartphone, com o celular, ela já se desenvolve também desde criança nessa tecnologia. Isso que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, vocês estão em suas casas, e nós estamos aqui tendo uma reunião como se nós estivéssemos presencialmente conversando entre si, vendo as coisas. É realmente uma evolução bastante interessante, que vai, inclusive, resolver um problema sério de São Paulo, o trânsito. Eu duvido que agora as pessoas vão se deslocar com aquela facilidade de antes, de, por exemplo, atravessar a cidade, levar 2 horas para chegar numa reunião, falar meia hora e voltar e perder mais 2 horas no retorno. Eu acredito que isso vai melhorar, inclusive, o trânsito da cidade, o que já é uma coisa boa, né? Importante. Uma outra coisa é essa questão de compras, né? De, não só compras de produtos, mas compras de cursos, conhecimento, vídeos. Quer dizer, a gente vai ter mais acesso, então isso vai aumentar o nosso conhecimento, vai aumentar nossas oportunidades. E também quem for divulgar alguma coisa vai ter mais facilidade. Coloca um vídeo no YouTube, você lança uma ideia, um produto, e todos vão poder ver. E aí, a gente tem hoje essa visão nas ruas, né? Quer dizer, os motoqueiros entregando alimentação, todo mundo encomendando para poder fazer, mas certamente que se daqui a algum tempo nós tivermos outro isolamento como esse, eu acredito que aí já vai ser feito isso tudo com os drones. E aí a gente vai falar, lembra, aquela vez quando teve aquele isolamento, a gente viu um monte de motoca na rua entregando a comida, né? Coisa mais antiga. Então, você vê como todos esses processos, né? Eles causam uma evolução, um desenvolvimento nas coisas que a gente faz. E a tecnologia hoje, ela já tem muita coisa que as pessoas simplesmente não usam. E não é nem por causa do preço, do custo, é porque elas não sabem usar, porque elas não estão acostumadas a usar. Então, aqui mais alguns exemplos desse isolamento social é o carro autônomo. Acredito que isso vai agilizar também, porque já é uma tecnologia conhecida, assim como todo esse ponto da geolocalização. Quer dizer, nem todo mundo usava o Waze, mas agora, com tanto conhecimento tecnológico, as pessoas vão começar a usar o Waze para qualquer coisa. Uma outra coisa interessante que está sendo desenvolvida e que nós estamos trabalhando também é essa questão de localização, né? De geolocalização e localização de pessoas. Né? Como é que será que vai ser no futuro esse reconhecimento de pessoas? Onde ela está, o que ela está fazendo. Então, os próprios crimes vão diminuir. Né? Hoje, a gente já vê muito crime sendo desvendado em função das câmeras, em função do reconhecimento facial. E provavelmente um dia nós vamos ter um chip dentro do nosso corpo que localize. Isso para crianças, por exemplo, vai ser muito bom. A criança, se ela se perder, imediatamente a mãe vai localizá-la. E provavelmente esse chip vai ser colocado até num lugar onde a pessoa não sabe onde ele está. Colocado no nascimento. E aí essa pessoa sempre vai poder ser localizada. Uma outra coisa que nós estamos trabalhando muito forte é a questão da inteligência artificial. Quer dizer, hoje a gente já pode tomar decisões, o computador pode nos informar, por exemplo, uma série de informações que ele aprendeu. O computador ele não tem uma inteligência como a nossa, criativa. Na verdade, ele apenas tem uma capacidade muito grande de armazenar informações e de
fornecer essa informação para o usuário. Então, esses computadores, como o computador da IBM, os assistentes, né? O Alexa, o Siri, o da IBM, o da Microsoft, com Data, eles são ensinados. Então, joga-se para dentro do computador enciclopédias com tudo que é informação. Então, uma vez que a pessoa pergunta ao computador aquela informação, ele responde. Evidente que tem que se manter várias formas da pergunta e assim por diante. A robótica também, talvez daqui a alguns anos, 100, 200, 300 anos, nós vamos ser realmente dominados pelos robôs, nós vamos ter pessoas ou robôs que vão fazer muito do nosso trabalho, principalmente trabalho físico. Também essa questão toda dessa comunicação, desse reconhecimento de voz, quer dizer, de você conseguir falar em vez de ter que digitar uma informação. E até tradução. Coisa pior que tem é quando você está no exterior, viajando, você vai falar com alguém e não entende nada e as pessoas não te entendem. Então, com esses processos de tradução simultânea agora, tudo isso ficou muito mais fácil. Assim como o reconhecimento facial. Também isso do ponto de vista de reconhecer pessoas que estão sendo procuradas, pessoas que se perderam. Hoje, isso na Coreia, por exemplo, numa multidão, eles reconheceram lá uma pessoa que estava sendo realmente procurada e foi localizada. Quer dizer, é uma evolução da biometria que a gente tinha na ponta dos dedos, né, da impressão digital. Hoje a coisa aprimorou bem. Uma outra coisa fantástica que também já está disponível é essa holografia, onde você senta numa mesa e junto com você uma imagem da pessoa que você tem o contato remotamente. Mas o sistema joga um conjunto de luzes e um conjunto de partículas que fazem com que você tenha a impressão que realmente uma cópia daquela pessoa está naquela mesa que você está trabalhando. Assim como a realidade virtual, através desses óculos, né? Em que você vê uma imagem, uma cena, uma cidade. Por exemplo, minha mulher agora, quando fala assim, vamos viajar, vamos, sei lá, a Fortaleza, tal. Eu pego o óculos, ponho lá um vídeo de Fortaleza e falo, vamos lá, sentamos no sofá e vamos dar uma volta em Fortaleza. Enfim, essa realidade virtual permite você participar de atividades, ou pelo menos visualmente, sem ter que ir até lá. Outra coisa é essa questão de ciências de dados. Isso já é uma coisa antiga que existe, né? Estatísticas, correlações, padrões, mas exceções, quer dizer, com o volume de informação que os computadores hoje podem guardar, eles fazem toda uma análise do comportamento das pessoas, quem gosta do quê, quem consome o quê, quem tem determinado problema, qual é a quantidade de pessoas. Então, a gente descobre padrões e exceções. Quer dizer, o padrão é muito importante para você saber como as pessoas agem normalmente. E exceções quem são as pessoas que estão agindo diferente. Então, essas duas informações, elas são importantíssimas num processo de decisão, seja no lançamento de um produto, seja numa atitude comportamental, do que eu vou falar, do que eu vou oferecer para as pessoas. E o 5G? O 5G nada mais é do que uma evolução disso que nós estamos vendo aqui agora. Nós estamos nos transmitindo informações, vídeos, fala, através da internet. Só que essa internet ela é limitada. De vez em quando ela cai, de vez em quando ela fica mais lenta, quando o volume de dados é muito grande, ela trava. O 5G vai ser mais um salto dessa tecnologia e de uma forma fantástica. Esse salto vai ser bem maior do que a evolução do 3G para o 4G, do 4G agora para o 5G, que realmente vai permitir que tudo se conecte, né? Numa indústria, todas as máquinas conversam entre si. Se um produto está saindo com defeito de uma máquina, a máquina seguinte já vai mandar ela parar de funcionar, porque o produto não está vindo corretamente. Também
as coisas, né? Tem a internet das coisas, IoT, internet dos produtos, de um restaurante, de um objeto, de um carro se comunicar com o sinaleiro, enfim, coisas vão ter uns chips e esses chips vai receber informações e vai mandar informações do seu estado. E aí as coisas automaticamente vão acontecer, tudo vai ser processado. Bom, então esse é um ponto que está acontecendo. Houve essa evolução, eu acredito, em função desse isolamento, quer dizer, ele deu uma empurrada em todo esse processo e agora a gente espera, então, que a gente tenha esse desenvolvimento maior. E a gente que é da área de tecnologia agradece isso, quer dizer, a gente vê com bons olhos e espera que exatamente as pessoas usufruam disso, né? Tem tanta possibilidade hoje nisso que realmente você vai ter vantagens, vai ter melhorias na qualidade de vida usando essa tecnologia. E para finalizar, ou para dizer um pouco assim da minha vida em todos esses anos, eu, na verdade, não tenho assim nada de excepcional. Eu passei uma vida de muito estudo, sempre gostei muito de estudar, de trabalhar, e fazer atividades físicas, fazer boa alimentação. E aí eu pensei assim, bom, como é que eu posso ajudar as pessoas nessa vida, né? Quer dizer, ser uma pessoa que realmente, olha, quando eu morrer, eu falei, bom, alguma coisa eu deixei de legado. Eu acho que deixar um legado é uma coisa que todos nós devemos procurar manter ou fornecer, deixar. Então, eu criei 10 princípios de boa gestão, que é a minha parte, vamos dizer assim, profissional, e 10 princípios de qualidade de vida, né? E a boa gestão foi o resultado desse trabalho na TOTUS, na Microsiga, na Siga, e principalmente também nas empresas multinacionais. Eu sempre digo que você trabalhar numa empresa grande, internacional, te ensina disciplina, te ensina muita coisa. Então, vamos lá aos princípios da boa gestão, quer dizer, aqueles que a gente deve utilizar no trabalho. Né? No trabalho. No trabalho, a gente deve, primeiro, trabalhar com gente boa, com gente de fora, vamos dizer assim. Quer dizer, você procurar sempre se unir e se você for uma pessoa que é dona da empresa, contratar gente boa. Eu fiz isso quando eu contratei o Laércio, que é um executivo espetacular. Eu tenho uma empresa que se chama Netas, que é uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Também hoje eu tenho 2 sócios, e assim eu sempre falo, eles ganham mais que eu, eles fazem mais que eu, e isso para mim é muito bom. O Fábio e a Tarsila estão no Netas, e eles desenvolvem um trabalho espetacular em treinamento de pessoas. E saber demitir também. Demitir é você, eu às vezes comparo com demitir, você brigar com a namorada. Então, eu acho assim, se não está mais gostando, desapareceu aquele entusiasmo, tal, briga, ou pelo menos separa. Então, saber demitir também. Às vezes você tem uma pessoa que você gosta muito, que está lá na sua empresa, ou então é seu subordinado, e você não demite, não é a demissão nada mais é do que uma troca, né? Ela vai ser demitida, mas não vai arrumar outro emprego. Então, a gente não pode achar que demitir é o fim da vida. Outra coisa, eu sou muito ligado em treinamento. Eu gosto, adoro dar aula, gosto de dar palestra. O Clóvis de Barros Filho, ele fala uma frase que é muito importante. Ele fala assim, a felicidade é quando você está fazendo uma coisa que você não quer que acabe. E eu sinto isso toda vez que eu estou dando um curso, que eu estou fazendo essa palestra, eu não quero que acabe. Eu vou ter que acabar, porque, sem dúvida, a Cristiane vai falar assim, opa, você só tem meia hora para falar e tal. Mas procure fazer isso também, procure ensinar aos outros, procure mostrar o seu conhecimento, você vai ver que as pessoas passam a te admirar, passam a te perguntar, isso é muito gostoso. Outra coisa é que a gente vive num país, num sistema capitalista. O sistema capitalista ele tem uma característica, é cada um por si, vamos dizer assim. Cada um está sempre tentando fazer alguma coisa melhor.
Então, no momento que você tem uma boa ideia, que você começa a fazer um negócio, por exemplo, eu comecei com birô de serviço. Aí, todo mundo começou a fazer birô de serviço. Aí você tem que inovar. Aí começaram a surgir os micros, eu falei, bom, vamos fazer o sistema rodar em microcomputadores. Isso foi em 1995. Ninguém acreditava. Funcionou. Quando chegou em 99, nós tínhamos uma linguagem de programação, que era o Clipper, acredito que alguns de vocês conhecem, que não rodava Windows, não rodava banco de dados SQL e não rodava cliente-servidor. Quer dizer, era uma linguagem que não fazia mais nada do que a gente estava precisando. Nós desenvolvemos uma nova linguagem. A DVPL é a única linguagem brasileira de computação, de programação, realmente com sucesso. Quer dizer, que tem um bom número aí, porque todo o sistema da TOTUS, o Proteus, está nessa linguagem. Então, o Proteus também foi inovação nesse sentido. Quando eu, em 2007, cheguei na diretoria e falei, eu vou fazer um sistema de ERP na nuvem, todo mundo falou, você está maluco? Não tem segurança, não vai funcionar. E eu falei, bom, mas para dar aula em faculdade, eu preciso que o sistema esteja na nuvem, para facilitar o ensino. E aí eu fiz o RP Flex. E hoje ele roda na nuvem, ele está sendo comercializado, é um sistema que está bem estruturado. O RP em sala de aula, esse é um projeto atual, até que ele começou em 1990, mas atualmente eu estou oferecendo a qualquer pessoa que queira aprender como funciona o RP, um exercício para ele desenvolver de forma bem prática. O NETAS é Natureza, Educação, Trabalho, Amor e Saúde. Ele tem até 10 princípios de qualidade de vida que eu vou falar daqui a pouco. É uma forma de deixar um legado para as pessoas, deixar alguma coisa que elas, praticando, vão se sentir melhor. Aventura também é um hotel que a gente tem para fazer eventos, o maior objetivo dele é esse, e também para reunir pessoas. O quarto princípio, na área de profissão, vamos falar assim, é você não pensar que você vai virar o mundo sozinho. Você precisa de outras pessoas. E não necessariamente funcionários. Quer dizer, funcionário é aquele que trabalha diretamente com você, mas você tem que expandir esse teu relacionamento. Então, franquia é uma coisa fabulosa, que agora está bem regulamentada, é você pegar e vender o seu produto no mundo todo, em todas as cidades do Brasil, em todos os estados, exportar, e sem ter a responsabilidade direta, quer dizer, o investimento é do franqueado, o trabalho é dele, ele conhece muito melhor as regiões onde você vai tentar vender o seu produto. Então, isso deu muito certo na Microsiga, e hoje é uma coisa... A quantidade de empresas que optaram pelas franquias é impressionante. Todos os produtos, boticário que você vai comprar no shopping, quase todas as lojas, na verdade, são franquias. Ou seja, terceirizar, deixar que o outro some com o seu trabalho, exportar, ter canais e assim por diante. Um outro princípio na vida, ou no trabalho principalmente, é essa questão de qualidade. Você tem que sempre estar melhorando o produto. A qualidade é uma coisa muito importante. A ISO 9000, hoje, quando você lê o jornal, e as empresas que têm ISO 9000, elas colocam sempre em destaque, porque a qualidade nada mais é do que você fazer as coisas certinhas, não deixar nada para trás. Até, por exemplo, eu tinha um funcionário que ele atendia clientes, mas, olha, ele não fazia barba, ele chegava às vezes de bermuda, ele vinha com a camisa do time dele. Eu cheguei um dia para ele e falei assim, olha, não dá, você tem que se vestir melhor, fazer a barba, tal. Afinal, você recebe clientes aqui na empresa. Ele fala, não enche, estou bem assim, quem vai ligar para minha roupa, não sei o quê. Aí eu falei assim, não sou eu que estou mandando, é a ISO 9000. E se você não mudar, nós vamos ter que tomar uma providência. Então, põe a culpa na ISO 9000, na ISO 14000, naquela que a tua empresa usa. Outra coisa importante é você ser amigo das pessoas. Ser amigo dos seus clientes, ser amigo dos seus fornecedores, ser amigo dos seus colaboradores. Não adianta você achar, não, eu não me misturo, eu sou superior. Mas como? Na verdade, às vezes, o teu
colaborador lá é 10 vezes melhor que você, é uma pessoa muito mais digna, faz muito mais coisa fora do trabalho, talvez. Então, eu procuro sempre fazer festa, reunião, juntar pessoas, principalmente com muita atividade esportiva, muita atividade de integração. Foi aí que nasceu a ideia do Netas. Então, esse é um princípio também importante. E o princípio número 7, ele também é semelhante. Eu falei, você se juntar com clientes, fornecedores, colaboradores. Mas e com concorrentes? Também? Não, concorrente é inimigo, Deus me livre. Não. Ainda mais que, normalmente, você só consegue melhorias para o seu segmento, né, ao nível de governo, principalmente, sendo um participante de associação ou sindicato. Eu fui presidente durante 6 anos da ACESP, que é uma associação de tecnologia. E nós conseguimos 2 coisas que a gente achava que era impossível. Conseguimos a terceirização, né? Hoje a terceirização é uma coisa legal, e conseguimos uma mudança da cobrança do INSS, que antigamente era exclusivamente em cima da folha de pagamento, e quem trabalha com TI, a folha é 90% das despesas, e ela passou a ser cobrada em cima do faturamento, numa porcentagem XYZ, mas pelo menos a gente pôde, vamos dizer assim, contratar mais gente. E agora a gente está esperando aí que o Paulo Guedes tire realmente essa cobrança pesada do INSS da folha de pagamento. E tem outras instituições que não são oficiais, assim, como o Líder, Endeavor e tal, mas é onde você aprende muito participando dos eventos que eles fazem. E isso você tem que fazer, você vai conhecer concorrente. E o bate-papo com o concorrente te ensina um monte de coisas. Não precisa esconder nada. Pode falar e eles vão copiar. Se eles forem copiar, eles vão copiar de qualquer jeito, se você falar ou não falar. O 8º princípio aqui é uma questão delicada, que é dinheiro. Dinheiro. Então, você tem fundos de investimento, que hoje está na moda esse negócio de startup, e funciona. Eu fiz já 2 vezes, né? Fiz uma vez quando eu era da TOTUS, a Advanced fez um aporte lá na empresa, mas o que eu sempre digo é que esses fundos, o mais importante não é nem o dinheiro que eles dão, também é importante, mas o mais importante é o ensinamento, é o empurrão que eles te dão, porque eles têm formas de administrar mais agressivas, eles sabem como fazer isso, eles te arrumam um monte de cliente, então isso é muito valioso. Mas cuidado também, não enche de investimento, a gente vê tanta empresa grande aí, que recebeu o fundo de investimento, mas que está com prejuízo astronômico. E aí não sei se um dia elas vão se recuperar. É evidente que às vezes consegue lá de repente um IPO e recupera tudo que tinha. O estoque é quando você faz o contrário. Você, como dono da empresa, fornece ou dá ações para os seus colaboradores. Eu acho assim que uma empresa ela pertence muito mais aos funcionários, aos colaboradores que estão lá no dia a dia, do que aos herdeiros do dono. O herdeiro do dono, às vezes, não fez nada. Então, eu distribuo ações. Distribuo na microestica, nós começamos um processo assim, distribuímos uma quantidade de ações para todos os colaboradores. Eu estou chamando esse processo até agora de sócio-colaborador, onde o lucro já é distribuído mensalmente entre todos os funcionários, não somente aos sócios. Então, esse ponto também é importante. O novo princípio, ele fala de números. E eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa com essa questão. Quer dizer, se você me perguntar quanto faturou esse mês, quanto faturou esse produto, qual é o maior cliente, quem é o menor cliente, qual é o lucro da empresa, quanto custa isso, quanto custa aquilo. Eu tenho uma situação em que, antes de eu montar a minha empresa, eu trabalhava na DECA. E a DECA era do Itaú. E o Itaú, quem ia lá ver os números no fim do mês, era o Olavo Setúbal, o Olavão. E eu cuidava da parte de custos. Eu estava lá, levei um mapão, naquela época ainda não tinha computador, um mapão com um monte de números, né? Despesa por produto, por cliente, por setor, um monte de números. Ele olhou assim, num relance, ele apontou o dedo e falou: esse número está errado. Como está errado? Calculei tudo certinho. E estava errado mesmo. Então, você como dono da empresa, ou mesmo como colaborador, você precisa estar os números, porque com os números
é que você vai poder tomar decisões. Se você não tem a mínima ideia de quanto você fatura, quanto você gasta, qual é o custo de cada produto, como é que você vai tomar uma decisão? Você não consegue. Tá? Então, aí um bom sistema de RP é importante. E o 10º princípio, eu estou colocando isso como uma coisa importante. Eu já falei que a tecnologia ela está, vamos dizer assim, crescendo violentamente. Ela está tomando conta de muitos pontos da nossa vida. Então, eu estou assim, falando, olha, BI, que é o Business Intelligence, e a inteligência artificial são as próximas tendências nos negócios, nas empresas. O BI, ele te fornece informações sobre os seus clientes, sobre o seu produto. Quer dizer, o BI nada mais é do que a análise de dados, ciência de dados. Hoje, isso, inclusive, é uma profissão. Então, a partir dessa... É uma estatística, mas uma estatística que leva em consideração não uma pequena quantidade de dados. Hoje, a ciência de dados usa volumes de dados tão grandes que a qualidade daquela previsão é muito mais exata. E a inteligência artificial, que também eu já falei um pouco, mas é exatamente você conseguir tomar as decisões com base em correlações, em padrões, em ensinamentos que você deu para a máquina, em informações que o computador vai lá e calcula e processa. Então, isso também é muito importante. No nosso sistema, por exemplo, você pode chegar e perguntar assim, ô computador, qual foi o faturamento desse produto em agosto do ano passado? Ele vai lá e responde, com voz. Então, a gente usa correlações, padrões, quer dizer, quando a gente faz a pergunta, a gente aciona uma rotina e essa rotina dá a resposta. E o 11º princípio, eu falei que o trabalho tem 10 princípios. O 11º nada mais é do que você torcer para que o país não tenha crises. O Brasil é campeão de crise. Eu vivi a crise do Jânio, do Collor, do Tancredo, do Itamar, do Collor, né? Da Dilma. Nunca vi um país ter tanta crise como essa. Por isso que eu digo, pelo menos essa aqui, essa do coronavírus, essa pelo menos foi uma crise mundial, né? Não foi uma exclusividade nossa. Mas aí é você torcer para que elas não aconteçam. Uma coisa que sempre me preocupou, isso aqui nasceu mais ou menos há uns 10 anos atrás. Eu estava mais ou menos, eu estou com 76 agora, eu estava com 62 anos e falei, eu preciso deixar um legado em termos de qualidade de vida. Eu acho assim que a gente tem que levar uma vida que seja correta. Quer dizer, infelizmente, não sei, isso aqui é uma questão de opinião, mas a gente vive muito errado, né? Com muitos vícios, com muitas coisas erradas. Aí, até lembrando um pouco o adventista ou as outras religiões, eu sempre digo, a religião é uma forma de alguém nos ensinar a forma certa de viver. E quando eu comecei a criar esses 10 princípios, eu pensei até nisso. Eu falei assim, eu já tenho os 10 mandamentos da Igreja Católica, já tem a Torá, que são os mandamentos do povo judeu, já tem os princípios do budismo e de outras religiões. Né? Então, a gente precisa criar... Quer dizer, aí eu falei, eu vou criar princípios mais modernos, mais de acordo com a nossa situação de hoje, do século XX, do século XXI que nós estamos vivendo. Quais são, então, esses princípios? Eu vou enumerar eles aqui. São 10 princípios que certamente muitos de vocês fazem, né? Quer dizer, se comportam de acordo com eles, mas vamos tentar aumentar esse comportamento. E ele é dividido em 5 categorias, vamos falar assim. A palavra netas, ela é um acrônimo. Quer dizer, cada letra significa uma coisa. Natureza, educação, trabalho, amor e saúde. Eu considero assim que são os 5 pilares de um ser humano. E para cada pilar, então a gente colocou 2 princípios. E se seguidos, sem dúvida, a pessoa vai ter uma vida feliz. Então, saúde. Atividade física todos os dias. Então, essa parte esportiva, ela realmente o corpo humano ele precisa se movimentar.
não pode ficar relaxado, não fazer atividade física. Quando você vai ficando mais velho, você vai sentindo isso. Os músculos, eles se fortalecem com a atividade física. Corrida de aventura, é uma coisa muito bacana. Corrida, natação, delicioso. Natação, refrescante. Fazer esporte. Futebol. Futebol é válido também, só cuidado para não se machucar, né? E a alimentação. Então, esses são os dois princípios básicos para você ter uma vida saudável. Equilibrada, comer de pouco, tudo um pouco, orgânica, né? Não comer coisas que têm muito ingrediente lá que não faz bem à saúde, mas principalmente não exagerar, né? Não ficar gordo. Aí o natureza, o N. A natureza é difícil. Quer dizer, quando Deus fez o mundo, né? Eu tenho uma palestra que até eu gostaria que vocês assistissem. No meu vídeo Ernesto Abercorn tem 125 palestras, vídeos. E um deles é assim: era Deus um analista de sistema? E aí, quando a gente começa a pensar, será que Deus criou o mundo? Será que foi Ele que fez a nuvem, o vento, o mar, a terra? Como é que ele bolou tudo isso? O amor, né? É um mistério, né? E isso tudo eu chamo de natureza, né? Essa parte espiritual nossa. E aí você tem dois princípios. Um é espiritualidade. Então, eu estou aqui no meio de um pessoal adventista, tal. Eu sou católico, filho de judeu, toda a minha família é judaica. O que importa é você ter um ser que você acredita, é você ter uma vida espiritual, quer dizer, acreditar que nós estamos aqui para viver essa vida, que tem que ser vivida de uma forma correta, tem que ser respeitada. Agora, aonde nós vamos depois? Eu tenho dois vídeos também que falam sobre isso. Um é, inclusive, a vida após o parto. Vejam também esse vídeo, porque são duas crianças na barriga da mãe e que ficam em dúvida se há vida depois do parto. E uma diz que não, e outra diz que sim. Assim como tem muita gente hoje que diz que não há vida após a morte, e outras pessoas dizem há vida após a morte. E o outro princípio eu coloquei como dormir o suficiente para sentir-se descansado, porque eu acredito que é nesse momento em que a gente tem um momento espiritual. Então, antes de dormir, procure sempre rezar, pensar no que você fez durante o dia, agradecer, para ter um sono gostoso, um sono repousante, um sono com sonhos bons. Se você, antes de dormir, refletir e pensar em coisas boas, certamente o sonho vai ser legal. Vai ser uma coisa boa, uma coisa que você gostaria que acontecesse. Mas não vai dormir demais, porque senão você não aproveita o tempo. E não vai dormir de menos para chegar na aula e dormir enquanto o professor está falando. O terceiro ponto é muito importante. O amor. O amor nesse sentido amplo, né? É a coisa mais misteriosa que existe, sem dúvida, né? Aquele amor à família, aquele amor aos amigos, né? Mas principalmente aquele amor paixão. A gente não sabe de onde é que vem toda esse arrepio que arrepia a gente quando a gente vê a gente que a gente gosta, né? Eu faço uma dinâmica aqui, mas vamos fazer pelo menos mentalmente. Pensem todos comigo aqui. Eu amo e diga o nome dessa pessoa. Sua mulher, seu marido, seus filhos. Aí você chega em casa hoje e fala assim, olha, hoje eu participei de uma palestra e eu falei que eu te amava. Já é uma coisa positiva. Mas ame também os inimigos. Eu não tenho um inimigo, eu me orgulho de dizer isso. E quando, às vezes, tem uma briga, já aconteceu isso, e eu chegar e, sei lá, o cara se desentendeu comigo, principalmente quando eu tenho que demitir uma pessoa. Eu chego e chamo a pessoa e falo assim, olha, você está saindo daqui, não deu certo, tal.
mas jamais eu vou deixar de te cumprimentar, jamais eu vou falar mal de você, jamais eu vou te fazer qualquer ofensa. E não tenho um inimigo. Minha mulher fala assim, Ernesto, você está conversando com aquele cara lá, ele te ferrou, né? Porque às vezes acontece isso, né? O cara, aconteceu alguma coisa, às vezes até um funcionário que teve uma demissão justa, ela fala, como é que você conversa com ele ainda? Não tem inimigo. E nunca, por causa disso, eu me prejudiquei. Nunca aconteceu de o fato de eu pegar um inimigo ou uma pessoa que me fez uma coisa ruim e aí eu ter depois voltado a conversar com ela e feito alguma coisa com ela, e ela se vingar, porque ela nunca me viu como inimigo. Aí tem esse processo, os dois últimos, que é a educação e o trabalho, muito importante, porque, principalmente, eu não gosto de falar isso, mas o povo brasileiro precisa estudar mais, precisa ler mais, precisa estar mais informado. Eu até, em algumas palestras, eu falo um pouco mais sobre essa questão que nós estamos vivendo hoje, essa juventude que está com esse problema de ficar em casa, mas mesmo independente de ficar em casa ou não, de elas, no celular, ficar 98%, segundo estatísticas, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Quer dizer, vendo aqueles videozinhos de 1 minuto, 2 minutos, que são engraçados, não vou dizer também para nunca ver. Mas, olha, o YouTube é uma faculdade, o YouTube tem vídeos espetaculares. Você pode aprender qualquer coisa no YouTube, qualquer coisa. Eu aprendi, principalmente nesses últimos anos, tudo que eu aprendi de tecnologia foi no YouTube. Tem vídeos fantásticos e gratuitos. Então, nós temos que incentivar a nossa juventude. Eu não sei como fazer isso, porque é muito difícil, mas incentivar os jovens a aproveitarem essa tecnologia que está aí disponível, ensinando tantas coisas, em vez de ficar 96% do tempo vendo filminho de 2 minutos. E ainda falando, nós estamos falando da educação, agir. Tem a educação mental, de você pensar direito, e tem a de agir, ação. Como é que você se comporta? Então, eu coloquei 3 palavrinhas aqui. Ousadia, no sentido de você não se arrepender amanhã de não ter feito. Não confunda ousadia com também se arriscar à toa, uma coisa que você pode se acidentar. Calma. Ficar nervoso não resolve. Berrar, você fica ridículo. E persistência. Olha, 90% das coisas não dão certo a primeira vez. E aí você tem que tentar de novo. E aí a felicidade de você conseguir é muito maior. Você tentou uma vez, tentou 2 vezes, tentou 3 vezes, e aí sim, opa! Quando você consegue, a felicidade é muito maior. Então, aqui também eu sempre falo, que para você conseguir as coisas, você vai sofrer. Se você consegue as coisas fáceis, aí não tem muita graça, porque é aquela dificuldade que você está tendo, quando você consegue, aí tem alegria. Se a pessoa tem sempre sucesso, tudo que ela faz dá certo e tal, ela vira uma pessoa normal, ela não tem momentos de alegria. Talvez até só de tristeza. E o último princípio é o trabalho. Mas não o trabalho no sentido de ganhar dinheiro. É o trabalho no sentido de você ter o que fazer. Quando você vê uma pessoa, e muito aposentado cai nessa situação, eu sempre falo que se eu morrer à tarde, eu quero trabalhar de manhã, porque você não fazer nada é ruim, você não se sente útil e você também não tem o que fazer. Nesse momento de pandemia, certamente muitas pessoas, principalmente aquelas que não foi possível fazer um home office, porque não é tudo que deu para fazer home office, e ela teve que ficar em casa, ela certamente sentiu esse negócio. Não tem o que fazer. Então, a vida fica vazia. Então, trabalho, fazer dele um lazer, um prazer.
É difícil, mas tem que tentar. E eu faço uma dinâmica assim, eu pergunto para as pessoas, quem aqui não está satisfeito com o que está fazendo? E aí sempre levanta a mão um ou outro, e aí eu falo, levanta aí e fala comigo. Eu, repete, vou pedir demissão amanhã. Tem que mudar. Se você está num trabalho que não gosta, tal, tenta outro. Uma hora você vai conseguir uma coisa que você gosta. E é difícil, não é fácil, achar o que você gosta. Mesmo porque depende, às vezes, se está dando tudo certinho ou não. Enfim, pessoal. Não, ainda tem. O trabalho são 2 princípios. Gostar do trabalho, fazer dele um prazer, e entender que o trabalho ele tem que gerar alguma coisa para a sociedade. Né? Se não é hobby. Eu gosto de colecionar selo. Pode até ocupar seu tempo, é legal, não vou criticar, mas você não está proporcionando um benefício para a sociedade. Então, o seu trabalho ele visa oferecer algo para as outras pessoas, assim como as outras pessoas trabalham para te oferecer alguma coisa. E aí, cumprir metas. A vida sem metas é monótona. E se você não tem metas, você vai falar, bom, acordei de manhã, e aí, eu vou trabalhar aí, normal. Mas o seu trabalho, estabeleça uma meta para o seu trabalho. Concluir um desenvolvimento, vender alguma coisa, satisfazer, cumprir um benefício, né? Um trabalho até filantrópico. O trabalho filantrópico é fantástico. Você está cumprindo metas, você não está ganhando nada, mas você está tendo uma satisfação incrível. A gente vê isso, né? Em instituições como vocês, assim, tal, que esse trabalho benevolente, esse trabalho em organizações, o trabalho para 2 organizações, para o IOS e para o PAC, que é o Projeto Amigos da Criança, dá muita alegria. Enfim, pessoal, só para terminar, fazer um marketingzinho aqui, exatamente dos vídeos. Eu virei youtuber há mais ou menos 2 anos. Muito legal. Eu fazia palestra, mas esse recurso que o YouTube nos fornece de fazer vídeos, então eu convido vocês a entrarem no meu site, ernestoabercorn.com.br. Primeira coisa é que vocês podem baixar o livro Dicas de Como Chegar Lá. É um livro que resume, ou que conta isso que eu falei aqui. Deixa eu ver se está aqui um exemplar. E ele é rápido, você lê ele em 45 minutos. Tem muitas imagens, a letra é grande. E eu conto toda a minha trajetória, mas exatamente enaltecendo esses pontos que eu falei aqui. Né? Porque a minha trajetória talvez não interesse a ninguém, mas ela serve de exemplo a esses princípios que eu estou tentando proliferar ao máximo entre as pessoas. E tem uma diferença muito grande. Não precisa de senha. Você não precisa dar teu nome, nem nada. Você clica aqui no Baixa Agora, ele cai na sua máquina e você começa a ler. Esse vídeo aqui, A Vida Como Ela é muito legal. É um vídeo que eu conto como eu passei esses dias aqui. E tem mais 125 vídeos divididos entre qualidade de vida, curiosidades, economia, tecnologia. E um projeto novo que eu queria aqui falar rapidinho, nós estamos agora fazendo uma possibilidade de qualquer jovem, qualquer pessoa, se ela quiser entender um pouco de RP, RP não é só você mexer no computador e lançar os números lá, é você entender como funciona uma empresa, como funciona uma venda, uma compra, os impostos, uma contabilidade, um financeiro e tal. Você também pode fazer esse exercício. É um exercício que a gente fornece digitalmente para a pessoa. Pode mandar um e-mail para mim mesmo aqui, olha, eu quero fazer o exercício do RP em sala de aula. Isso eu também ensino em faculdades. Então, eu participo de várias faculdades onde nós temos uma disciplina chamada ERP em sala de aula. Ou pelo menos é normalmente encaixado numa das disciplinas de faculdades de administração, economia, ciências contábeis e assim por diante. Então, pessoal, é isso que eu queria falar aqui. Não sei se eu me estendi um pouco, mas